Bom dia, mano. Beleza? Então, eu tava pensando esses dias a respeito do povo negro, né? Enquanto o povo negro tem sofrido. A gente tem que procurar as notícias, né? Que acontecem na África, porque a nossa mídia não traz pra gente o que acontece com o povo de lá. Eu fico me perguntando assim, o quão esse povo era importante pro Criador e quanto tem escondido ainda ali dentro, né? Quanto esse povo é inteligente, né? A raiz que tem do povo negro, tanto das tribos de Judá quanto do próprio Egito, né? E quanto esse povo sofre, cara. Eu fico pensando assim, pô, ninguém tá vendo isso, por que, que os olhos estão voltados simplesmente pro povo branco, né? Não por uma questão de racismo, mas simplesmente por uma questão cultural mesmo, né? Nossa, que o povo branco importa tanto quanto o negro, porque o negro não tem essa visibilidade que os outros povos têm, né? Então, mano, tamo bem, né? Tamo bem e por estar aqui e estar por estar usufruindo das coisas, por assim dizer, mais acessível, né? Eu e minha família. Mas um pouco assustado também aí por causa das coisas que estão acontecendo no Brasil, o preço do café, do ovo, da cartela de ovos, pois do azeite, entendeu? Tão assustado com os preços que estão sendo praticados aí, cara. É um pouco triste, velho. Um pouco triste demais, isso é doido. Então, cara, na questão do povo negro no mundo, então é uma coisa até de se assustar mesmo, que você pega e vê como, como é uma bolha, cara, como é uma bolha a coisa da justiça. Tipo assim, até a justiça mesmo dos povos e aquela coisa que eles querem, justiça pro mundo e tal, é uma bolha, cara. Eles, assim como as redes sociais é uma bolha para o que cada um pensa e quer, né? O que o algoritmo vai entregar para você, o que você mais busca, então o algoritmo vai entregando o que você quer, entendeu? O que você está mais ali usando é o que o algoritmo vai te entregar. E acaba que sendo uma bolha, né? Igual naquela série lá, Mister Robô, né? Aquela série é uma denúncia, né? Uma denúncia das coisas erradas do sistema. Na questão da coisa do negro é isso aí, filho. Tem muita coisa acontecendo no continente africano. Eu fiquei sabendo por, por, por- eu fiquei sabendo por essas páginas que você busca, as contas ditas de conspiração, que eles falam que é de conspiração. Mas se não tem pessoas lá com o celular na mão para jogar um vídeo assim, que entra no TikTok, que entra no Instagram para você poder ver mais ou menos o que está acontecendo, você não fica sabendo de nada lá, velho. De nada. Você não fica sabendo porque a mídia normal, ela não deixa passar. Então, cara, a coisa do negro lá, a meu ver, assim, eu acho que a elite tem interesse em abafar tudo. Abafar o povo negro, não deixar nunca ter riqueza pro lado de lá, nunca deixar eles ter progresso. Assim como o Brasil também é tudo cheio de matéria-prima e muito rico e nunca saiu do mesmo lugar, então a África também não vai sair, velho. O continente africano não vai sair, os países que estão lá não vão sair porque eles só querem chupar, tá ligado? Quem deu uma futucada nessa questão aí foi o Putin, velho. O Putin deu uma futucada braba. Que ele simplesmente abriu para o mundo todas aquelas imagens que ele tem de Jesus, Maria e José, todos negros, né? Como se fossem etíopes, assim. Ele abriu essa imagem para todo mundo, com aquelas imagens ortodoxas, bem antigas, todos pretos, né? Então isso aí também já é uma coisa contra o sistema, né? Porque se você for nas pinturas antigas e em tudo que foi colocado para nós nos livros, né, e por aí nas imagens, né, canônicas da igreja é o Jesus branco, né, de olho azul, né, branquelo. Nada de racismo ao contrário nem nada, mas simplesmente que eles tapam, né, cara?
ou como as estátuas do passado, que a galera quebrava o nariz, para não ver o nariz redondo, só o nariz pontudo da raça caucasiana, né, branca, entendeu? Então, tem coisa aí, cara, tem coisa aí. Não adianta dizer pra nós que não estão fazendo isso de propósito, entendeu? Então, tem coisa, muita coisa escondida. Muita coisa escondida. A última que eu fiquei sabendo é que no Congo tá tendo uma guerra civil lá. Tá tendo uma guerra civil, eles estão violentando mulheres, né? Pra não falar a palavra, né? Estão estuprando mulheres, estão fazendo de tudo lá. Teve uma cela que abriu lá, um cárcere lá, uma prisão que explodiu lá, não sei como é que foi. E saiu um monte de presos de dentro e saíram já fazendo um massacre na cidade, estuprando mulher, matando e roubando. Tá tendo uma guerra civil muito forte lá. Você não vê, cara, isso você não comentar em nenhum canto. Aqui, pelo menos na Europa, a galera só fica só Ucrânia, 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 Putin, Putin, e que a Alemanha tá em recessão, não sei o que, não sei o que, entendeu? Cortina de fumaça. Mas eu tenho certeza que, com certeza, o povo negro, por tudo que ele representa, ele é especial e tem alguma coisa que não deixa nunca eles sobressaírem, entendeu? Você pode ver que o que interessa ao sistema, você pode ver que o que interessa ao sistema é deixar o negro ser usado como fantoche, como bobo da corte, tá entendendo? Seja no rock, no hip hop, ele vai ser usado como bobo da corte. Deixa o negro pintar, se maquiar, se vestir bem, se encher de ouro, pular, dançar, conquanto que ele esteja fazendo o trabalho de animar as massas, de entorpecer as massas para continuar o engano, véio, entendeu? Só que a raiz do negro continua lá, véio, na África, sofrendo, sendo campo de extermínio, entendeu? Campo de experimento, tá entendendo? Para bom entendedor, velho, pequenas palavras, né? Para bom entendedor, uma imagem, uma palavra basta, tá entendendo? Porque a África sempre foi isso, para eles, entendeu? Lugar de exploração, lugar de experimentar as coisas, entendeu? Lugar de sofrimento. Enquanto dentro daquele povo lá, velho, deve ter gênios lá escondidos, como apareceu em algumas páginas que, como eles têm uma população lá, eu acho que é aonde, meu Deus, na Nigéria, não lembro agora, eles têm uma população de muitas pessoas que são paraplégicas, sempre está faltando, ou paraplégico, ou pessoas deficientes, que sempre está faltando um membro e tal. E tem engenheiros fazendo as manoplas e fazendo todo tipo de acessório com lixo, cara. Porque eles não têm dinheiro para investir neles, eles não têm dinheiro, entendeu? E é triste, cara, é triste. Sem falar uma outra questão que você nem perguntou, que vira e mexe aparece nos jornais daqui. É, o lixo americano. O lixo americano vai em containers dentro de navios, daqueles navios, e eles despejam tudo lá, na costa africana. Além de despejar o lixo, tem lojas daqui também de roupa, dessas lojas de roupa que faz a roupa e não vende as roupas. Toneladas e toneladas de roupa vai parar nas praias deles. Eles usam ainda aquele lugar lá como lixão do mundo. Entendeu? Outro dia eu tava vendo uma matéria que marcas grandes de roupa aqui para não falar, pois não vendem as roupas e a roupa vai nova pro lixo e essas montanhas de lixo não ficam aqui. Não fica aqui na Europa, Itália, Portugal, Espanha, não fica por aqui. Eles enchem os contêineres dos navios e depois eles jogam lá. Entendeu? Eu vi o documentário em castelhano. É foda, cara. É foda. E é um povo sofrido. É um povo sofrido. Lembrei aqui. Era no Quênia. Dois inovadores autodidata, pois no Quênia tem uma população muito grande de pessoas assim que depende, né? Depende de acessórios, né? Só falta uma perna, um braço, pé, mão. Então são dois gênios do Quênia, sem dinheiro de nada,
estão fazendo todos esses tipos de engenharia, manopla e, cara, uma coisa muito louca, velho. Sem dinheiro pra nada e os caras gênios fazem com lixo, com pedaços eletrônicos que eles encontram no lixo. Tá no YouTube pra qualquer um vir ir lá pesquisar e ver. Engenheiros do Quênia, sabe? E aí você vê as nações ricas que têm dinheiro, desperdiçando dinheiro com bobagem ou fazendo pesquisa que não tem nada a ver, entendeu? E eles tentando resolver a demanda deles lá, porque tem muita pessoa aleijado no Quênia, sabe? Então a gente vê um sistema podre, um sistema que está tentando, ele está tentando, véio. Esse sistema está tentando massacrar. Esse sistema está tentando abafar, sabe? Entende? E ainda usa agentes negros também para abafar a própria história negra, né? Tá entendendo? Eles usam os agentes. Quando eu falo agentes é que eles vão usar celebridades, cara. Eles vão usar cantores, vão usar celebridades, vão usar a cultura, eles vão usar a música para deixar a pessoa no mais baixo nível, entendeu? Para eles continuar usufruindo das riquezas desses povos, né, velho? Da riqueza desses países, para uma classe dominante esmagar a outra, sabe? Essa é a história, velho, da parada, tá entendendo? E se você parar pra pensar, se você parar pra pensar mesmo assim, olha pros esportes, todos os esportes. É só você começar a ver quando tem ano de Olimpíada, você vai ver as Olimpíadas, você vai ver a Copa do Mundo. Olha como o negro é genial, como o negro é forte, de pele, de dente, de cabelo, força física, talento, inteligência. Pode olhar pro esporte, em variados esportes, quem domina, velho. Os negros, velho. Os negros dominam pela força, filho, pela força física, por tudo. Parece que estão adaptados para tudo, entende? Sem falar que você sabe, né? Que tem aquela teoria de que todos viemos deles, né? O berço do mundo, o Éden, tá na África. Sim, você falou de um ponto aí desses rapazes do Quênia. Eu lembrei de um filme que eu assisti e eu gosto muito. Não sei se você já viu, é o menino que descobriu o vento. É mais ou menos isso. Ele consegue pegar as coisas recicladas, né, no lixo para montar um catavento, para rodar um dimmer, para gerar energia para a bomba puxar água do poço para irrigar a horta deles, né? O lugar onde eles fazem os plantios. Porque lá eles ficaram sem água e, tipo assim, sem perspectiva de melhora, na seca mesmo, brava. E ele, muito inteligente, estava na escola paga ainda, né? Imagina, está num lugar totalmente miserável, ele tem que pagar a escola. E aí ele conseguiu e salvou o vilarejo dele com essa invenção. Se eu não me engano, é uma história real e fizeram o filme, cara, o filme é de arrepiar, muito bom, muito bom. Ele mostra, né, o quanto eles são sábios, né, e o quanto eles, tipo assim, são resilientes e tentam resolver as questões com o simples ou com o menos que eles conseguem. Pessoas que dão valor a cada coisa que eles têm, né? Enquanto nós e outras populações de outros lugares tem tanto e não dão o valor que tem. Né? Pra você ver, são felizes com pouco demais. Isso é surpreendente. Não tem como, velho, você negar que existe ali uma centelha divina no meio daquele povo ali, entendeu? Dando resiliência, dando sabedoria, entendeu? Para resolver cada questão. E é muito satisfatório você ver quando as pessoas conseguem fazer as coisas acontecerem. E aí, depois eu vou entrar em outro assunto que eu acabei descobrindo esses dias atrás. Eu ouvi, não acreditei. Então, na verdade, eu acredito que eles vêm sofrendo isso desde a saída deles do Egito, né? Saída do Egito, depois teve
o exílio na Babilônia, porque a gente sabe, né, que não é essa galera que eles pintam aí nas religiões, né, que era um povo branco, como colocam nos filmes, os egípcios não eram brancos, os hebreus não eram brancos, eram pretos mesmo. Eu acredito que desde aí para começar essa perseguição, porque um povo, você pode ver que mesmo com as dificuldades que eles passam, o povo feliz, o povo alegre, né? Eles não têm. Eles poderiam ser tristes, ter tudo para ser, né, pessoas revoltadas, né? Falando população no contexto geral, óbvio, todo lugar tem pessoas ruins. Mas eu falo o povo como um todo, eles teriam tudo para ser revoltados. Né? E não, eles são felizes, sabe? Eles têm algo dentro deles que é maior do que a sua própria dor. O povo sofreu desde que a gente conhece a história da África, desde os primórdios. Então, assim, é triste ver o que está se passando lá e ver a indiferença, né, do mundo de uma maneira geral. Isso aí que você falou do Putin foi algo que pegou bastante. Eu vi até pessoas que é a favor, né, que é contra o sistema, na verdade, e estão calados, né, com relação a isso. Porque eu acredito, né, a vida inteira nas suas escolas bíblicas e catequese que o Cristo é branco. E aí como é que você faz agora? Para desconstruir tudo que foi construído, toda a narrativa. E realmente tem um sistema por trás para fazer isso. Não é algo aleatório, não é algo sem programação. Foi feito dessa forma. A própria história da religião, né, das mais religiosas, que é o cristianismo, tem essa doutrinação. O povo negro para escanteio, como se fosse um segundo povo. E na verdade, se você lutar contra isso, já se lutar contra o sistema, né? Total contra o sistema. Aí vem as pessoas que são mais radicais, né? Cai naquela temática, né? O sonho da família virar o que sonho, na verdade não é isso. A gente quer simplesmente a libertação de uma maneira geral, consciente. Não é agora que eu estou me erguendo, eu vou te oprimir. Não. A gente vê isso na cultura brasileira que mais ou menos isso acontece. O cara é de favela, o cara é humilde, pobre, aí o cara tem muito talento aí pra música secular no momento, né, que é o funk. Aí o cara ganha dinheiro, fica rico, pronto, aí agora ele vai oprimir porque ele foi oprimido a vida inteira e na verdade não é isso que falta. Falta é ajudar as outras pessoas a saírem do mesmo lugar. Como um vídeo que eu vi uma pessoa de comunidade falando que você não deve romantizar quem vive na favela, quem vive na quebrada, porque não é bom, não é legal. Basicamente está morando numa prisão, né? Onde as leis lá elas são totalmente fora dos padrões de leis normais e você não pode normalizar isso e achar que é bonito. E não pode julgar a pessoa que batalha para sair de lá, porque só a pessoa que vive sabe, mano, como que é lá dentro, entendeu? E é isso, as pessoas têm um valor totalmente deturpado do que é você buscar o seu sem prejudicar os outros e sem querer o mal dos outros. Foi criado em nós uma consciência de que você tem que se vingar daqueles que te oprimiram. Só que aqueles que te oprimiram ou que estavam do teu lado ali, não, na verdade eles foram manipulados a ser dessa forma, né? Porque se desde o começo as pessoas fossem ensinadas a tratarem as pessoas como pessoas e não como raças, a gente não estaria nesse limbo que a gente está hoje. A gente estaria mais livre, estaria mais feliz, estaríamos mais prósperos. Agora você imagina se os africanos fossem tratados de maneira digna, como deveriam ser tratados, né? Como que eles não estariam hoje? Poxa, lá tem pessoas inteligentíssimas, cara, gênios na verdade,
E hoje, se você parar para analisar, não existe mais gênios, né? As pessoas todas se acomodaram com suas tecnologias, estão monopolizadas na mão de poucos e não se dá a oportunidade de pessoas criarem, né? Uma coisa nova, uma coisa revolucionária. E é isso. Eu acredito que tem muita coisa ainda para acontecer com esse povo e sim, a gente vai ver ainda a libertação de consciência em relacionada a eles lá, com certeza. De certa forma, eu acho que isso é até uma proteção de Deus, velho. Que se você for perceber, é uma coisa que eu percebo aqui na Europa. A má vontade, além da má vontade, não é nenhuma, não é nenhuma má vontade, na verdade, o que eu estou tentando dizer. É, como é que. Sabe aquele filho de papai que sempre teve tudo? Aquela pessoa que sempre ela teve tudo, nunca sofreu na vida. Ela nunca sentiu falta de nada, nunca teve escassez. Então essa pessoa, ela fica mais ou menos mal acostumada, entendeu? Então é desagradecido, é uma pessoa desagradecida. Então aqui tá cheio, cara, adolescentes desse jeito, e vão virar adultos, e vão crescer assim, que eles acham que o comum é eles já fazer 16, 17, 18, o pai dá o carro, tá ligado? Eles conquistar o carro. Quando no mundo todo, um pai de família vai conseguir um carro muitos anos depois. Mas aqui não, aqui a pessoa novinha já tira o seu carro e já sai. E sai de boa com o seu carro. Não tem nenhum problema quanto a isso. Deveria ser assim em todos os países. É claro que deveria ser assim em todo e qualquer lado. Só que é aquela coisa. A gente fica pensando, eu aqui, que estou aqui há 6 anos, eu estava no Brasil e vejo como as coisas não é fácil aí. E aí eu chego aqui e vejo o quanto o jovem daqui é mal agradecido. É muito mal agradecido e muito pilantra, tem hora que é muito folgado, entendeu? Tem tudo na mão, não valoriza. Entende? Então esses lugares pobres como o Brasil, as favelas do Brasil, esses lugares pobres como a África, entendeu? Ainda que está dentro do sofrimento, porque o brasileiro também é famoso por ser um povo agradecido, que sempre está com um sorriso no rosto, um povo amigo, um povo que não é maligno, ainda um povo que, assim, ainda que está tudo torto, ainda que acredita em Deus, entendeu? Porque não é a realidade daqui também, acreditar numa força superior, tem mais essa ainda, tá entendendo? Então, é complicado falar essas coisas, mas essa é a realidade. Quando você é um pouco pobre, ou quando você tem escassez, ainda tem margem para você ser criativo, ser genial, buscar a solução, entende? Então, essas nações que estão agora em cima de tecnologia, em cima de uma vida cômoda, em cima de uma vida de abastança, ou não tão abastança, mas de entretenimento, ou talvez a que está só recebendo dinheiro do governo também, que eu acho errado, entendeu? Então, esse tipo de coisa faz a pessoa ser acomodada e faz a pessoa não buscar alterar a sua própria realidade, tá entendendo? Então, eu entendo totalmente uma pessoa que quer sair do seu ciclo vicioso, da favela, da violência, e que não quer mais aquela realidade para ela quer uma mansão, ela quer viver o que ela não viveu, ela quer o carrão, ela quer a roupa de marca, ela quer o tênis. Eu entendo totalmente uma pessoa dessa, que está no Brasil, ou está na África, ou está em qualquer país pobre, e vê os países ricos e quer ter uma vida melhor. É normal, quando você já nasceu e não tem nada, entendeu? Só que é aquela coisa, uma vez que você tem isso também, e você vê os que tem, você também vê que isso não é tudo, entendeu? Que é o que eu vejo aqui, que muitas pessoas aqui têm o bastante para a vida, entende? E eles sabem que isso não é tudo. E não é tudo mesmo, entende? Inclusive os jovens que tem aqui, os adolescentes que tem aqui, eles têm tudo em relação aos brasileiros, em relação aos africanos, mas eu não vejo o mesmo valor da vida no olho deles, não vejo o mesmo valor para poder buscar e mudar a realidade deles em questão de ter uma profissão boa, ou de buscar mudar o mundo pela profissão que ele vai fazer, ter amor pela vida. Não, eles estão buscando só coisas fúteis, só coisas ruins, entendeu? Então também é uma coisa que é como se fosse o próprio sistema só fazendo uma simbiose. O sistema alimenta eles e eles alimentam o sistema e fica nessa simbiose doida
como um Venom, sabe? Envenenando tudo, assim, uma simbiose de dentro para fora e de fora para dentro. O sistema alimentando pessoas vazias e essas pessoas vazias vão inserir coisas vazias também na sociedade, no sistema, na cultura, fazendo música lixo, fazendo coisas ruins, praticando coisas más e fazendo coisas que não vai para frente, que não vai evoluir a humanidade, entendeu? Então, quando você para pensar nessas questões assim, você começa a pensar, cara, o que tá errado com o mundo? Tá entendendo? Porque essas pessoas têm tudo e parece que elas agem como se não tivesse nada, ou como se o mundo devesse alguma coisa para elas ainda, sendo que tem gente que está vivendo com tão pouco em vários lugares do mundo, tá entendendo? Então, essa cultura também de eu estar aqui e comparar como é a vida aí, como era a vida aí, como é a vida aqui, eu também tenho dentro da minha cabeça uma comparação um pouco louca, que é como que se você fosse pobre, quase que fosse não uma bênção, mas que não é bênção ser pobre, é bom você ter o bastante para sua família, para os seus parentes, para os seus filhos, para ter uma vida digna. Eu sei disso. Mas é quase que os países que por assim dizer, que estão em desenvolvimento, tem pessoas mais de caráter, pessoas mais aguerridas à vida e que buscam melhor a vida e que sabem o que é a vida do que as pessoas que estão aqui, cara, que recebem tudo e estão vivendo uma vida que para muitos vai ser difícil alcançar por toda a sua vida, por todo o seu período de vida. É triste, velho. Pensar também nesse sentido, entendeu? E realmente, a miscigenação no Brasil fez muita coisa. Ao trazer muitas pessoas da África também para o Brasil, isso é uma cultura totalmente miscigenada, um país que foi invadido, foi colônia, e veio todos os imigrantes, se misturou. O Brasil é muito miscigenado, então nós temos uma bomba cultural. E essa bomba cultural que é a gente faz a gente ser esse povo misturado que se identifica que ao mesmo tempo quer ter tudo. Eu tiro isso por mim, quer ter tudo ou quer ter uma vida boa, mas também fica com o coração apertado por saber que milhões não vai ter essa vida, entendeu? Poucos vão ter essa vida. E eu fico até assustado com várias pessoas que atingiram essa vida, deixaram para trás outras e que se for do mundo. Eu tô bem e que se lasca o mundo, entendeu? Então é muito doido, porque ao mesmo tempo eu fico pensando, aqui também tem pessoas africanas vivendo aqui. E eu fico pensando como eles lidam com isso, né? Porque eles sabem que lá onde eles saíram, de onde eles saíram, continuam as pessoas na miséria, e continuam as pessoas na doença, e continuam as pessoas na tragédia diária, entendeu? E o sistema não está nem aí. O sistema, ele bota o foco dele aonde ele precisa, né? Eu sei que a guerra em cada país é tragédia, é importante e é duro para cada pessoa, eu sei disso. Mas o sistema está focado no que ele está focado, entendeu? Ele não é uma janela para tudo que está acontecendo, não. O sistema também ele roda através de um algoritmo. Ele precisa focar no que ele precisa para seguir a narrativa dele. E não sei se você sabe, mas nas costas aqui da Europa, o que mais chega é os botes, né? E tem gente que morre também em alto mar. Os botes com as pessoas imigrantes fugindo, cara, de todo tipo de atrocidade, guerra civil, fugindo. As pessoas chegam aqui fugindo, né? Ou passa ali pelo Estreito de Gibraltar, ou vem do Marrocos, ou vem desses lugares fugindo da guerra, véio, e vindo para os países que têm mais uma qualidade de vida melhor, uma expectativa de vida melhor. Tem pessoas que estão fugindo, cara. Tá fugindo, e essa crise é mundial. A crise da imigração já é uma crise mundial já. Os países da Europa estão recebendo muitas pessoas de fora. Por isso, porque ao redor o sistema quebrou. Entende? Então, por que não ajudar essas nações lá dentro do território deles, para eles mesmos para eles mesmos ter progresso, se auto-melhorar, entendeu? Como o Brasil, filho. Por que tem que ninguém precisaria migrar e ir para outro lugar se o seu próprio país estivesse de boa, entendeu? Então, tem mais essa ainda, entende?
As nações que catam a riqueza dos outros, eles têm que entender isso, que chega uma hora o outro também vai querer sair do território dele e vir agora pro território seu porque você me roubou, entendeu? Então tem mais essa ainda. Então eles não podem falar nada, mas quem roubou não foi eu não, foi os. Quem roubou, como falam aqui, quem roubou foi os antepassados, não foi eu não. Foda-se. Foda-se, velho. As pessoas estão necessitadas agora, entendeu? Então é isso que eu tô te falando. A coisa é feia e cada vez mais tá feio o negócio, entende? Então por que não entrar lá no território africano e todos os países desenvolvidos para eles ficarem com sua própria riqueza? Por que tem que entrar lá e pegar o ouro deles, o minério deles, o diamante e tirar tudo? Entende? Por quê? É a ganância, filho, a usura, tá ligado? A usura acabando com tudo, entende? E ao meu ver, nesse assunto que nós está falando, principalmente, matar a história do povo negro é uma das agendas. Pode ver que eles têm que ser um povo mais sofrido. Ali aquele continente tem que ser sempre miserável, ainda que tenha uma cidade desenvolvida lá, como na África do Sul e muitas coisas que deve ter da hora lá. A maioria dos documentários e coisas que você vai ver também daquele lugar não são coisas boas, você vai ver só celebridades indo lá e alimentando crianças que estão passando fome e tal. Então eles também só mostram uma ótica de lá, entende? Então é o que você falou também. O sistema usa até a dialética racial, aquela coisa de raças, para ele continuar esmagando o braço dele da desigualdade para continuar, entendeu? Então o sistema é muito bom em usar as divisões, é dividir para conquistar, entendeu? O sistema é muito bom para usar as coisas que dividem, os debates. É isso que ele quer briguinha, ele quer que você fique com sua energia dividida enquanto ele conquista todos. Sim, sim, sim. Essa questão que você falou agora da divisão é algo que eu já percebi há muito tempo. Aqui, cara, você. Eu não vou entrar nesse assunto agora, mas só para exemplificar. Aqui é uma briga muito grande. Uma. Como é que eu posso dizer? Aqui você sabe, né? A polarização aqui é gigantesca. E a maioria das pessoas, elas tendem a tomar partido de um lado. Ah, não, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas quando na verdade o sistema ele cria esses dois mecanismos justamente para isso, para fazer com que as pessoas elas se decidam entre um e outro, qual que é o melhor, qual que é o pior, para que eles não vejam o todo. Eu vejo só o meu lado, entendeu? O meu lado, pro meu lado eu olho com carinho, pro outro eu olho com desdém. É isso que acontece. Entendeu? Se eu sou de direita, eu olho para a esquerda com desdém. Se eu sou de esquerda, eu olho para a direita com desdém. Na verdade, isso é uma forma de manipulação, na minha percepção, é a mais básica, assim, tipo, a que tá ali na camada ali, bem baixinha, que é a primeira camada de manipulação, porque as pessoas, elas não enxergam nada mais além disso. As pessoas que, elas tendem a escolher um lado, né, já predito ali pra eles, que é o melhor pra eles. Um exemplo, o povo negro, eles sofrem porque eles têm que escolher sempre um lado. Obviamente, eles têm que sempre escolher o lado da esquerda. Se o negro ele fala que eu não tenho isso aqui comigo. Eu sou livre. Não, então você é de direita. Entendeu? Então, tipo assim, sempre foi colocado uma pecha nas pessoas de que ela tem que escolher um lado. Na verdade, você não tem que escolher um lado. O lado que você tem que escolher é a sua própria vida, a sua própria dignidade. O que me rege, o que me move é aquilo que me faz bem. E eu não quero estar atrelado a nada que me faça ter que seguir uma manada que é orquestrada e coordenada pelo próprio sistema. Então, assim, as pessoas estão cada vez mais cegas, cada vez mais cegas. É triste ver essa questão das pessoas que saem das suas terras, saem né, do meio da sua parentela ali, da sua nação por guerras. E essas guerras normalmente elas são iniciadas por poder. Esse poder ele vem através dessa divisão. Não, esse lado aqui é melhor e tal, a gente vai ganhar, a gente vai dominar esse país aqui. E está acabando com as pessoas, está acabando com as nações. E infelizmente é um fim que a gente não quer ver, entendeu? A gente não quer ver isso acontecer.
Ainda mais com as pessoas que a gente sabe que são os primórdios da nossa geração, né? Da nossa vida, né, mano? Que é o povo lá, que foi dali de onde gerou toda a vida. Também é até um assunto também que a gente pode trazer também, né, para esse papo nosso aqui depois, de como que a gente consegue entender, né, o que era a África antes de toda essa modernização, toda essa contemporaneidade, para a gente entender o quão importante é nas raízes, né, da humanidade que está ali dentro. Até nessa busca das raízes, no caso agora nós estamos falando do povo africano, até nessa busca das raízes, eles conseguem fazer as pessoas lutar contra o que eles mesmos acreditam. Então, na busca incessante de ir atrás das suas próprias raízes, eles conseguem fazer eles defender o sistema. Entendeu? Quando eu falei que era uma coisa como se fosse um Venom, que está implantado de dentro para fora e de fora para dentro, então eles conseguem fazer você brigar e brigar de uma forma que eles querem que você briga. Entende? E você está achando que está defendendo suas raízes, quando na verdade você está levantando uma bandeira do sistema para o status quo continuar igual, para tudo continuar igual, os poderosos esmagando e pisando os mais fracos. A ponta da pirâmide continua lá e a base continua aqui, quietinha, fazendo o que ela tem que fazer. Tá entendendo? Eles continuam entrando nos países e explorando suas riquezas de matéria-prima, entendeu? Que eles não têm mais, então tem que entrar em outros lugares para explorar, entende? Para continuar no status de vida deles, né? No estilo de vida deles, para não alterar nada no estilo de vida deles, ainda que outras pessoas possam estar passando fome ou possam estar sendo envenenadas, como aquelas empresas que colocam, uma empresa que coloca lá em cima, aquela empresa que colocou lá em cima a fábrica dela, não sei o que, e aí a barragem estourou e tapou todo o povo de lama, mas não importa, ela enriqueceu e ela, entendeu? Ela ficou cheia de dinheiro, não importa se ela matou milhões ou se ela está matando milhões infectado com alguma coisa, ou se está infectando os lençóis freáticos da terra, os rios, não importa, entendeu? O que importa é a usura e o lucro, entendeu? Então é essa energia ruim, é essa coisa ruim que está no âmago das coisas e no mundo, entendeu? E essa própria energia ruim sempre pesou mais forte para o povo negro, para o povo preto, sabe? Para o povo que é mais sofrido da terra. Eles podem falar o que eles quiserem, eles podem vir com os judeus, com o holocausto, eles podem vir falar de todas as pessoas que foram perseguidas, que mataram, as guerras, Idade Média, peste, fome, eles podem falar o que for. Mas lá, a tragédia continua. A tragédia está lá ainda, está acontecendo agora. Entendeu? A única coisa é que não tem foco. Porque eu imagino um continente inteiro, com vários países dentro. Não é um país, é um continente com vários países dentro, acontecendo atrocidade todo santo dia, e fome e miséria. Quantos não estão morrendo? O que não está acontecendo lá, que nós não sabemos? E isso nós estamos falando de um continente, entendeu? Então nós falamos de negros de um continente. Então o sistema ele é muito bom em maquiar. Ele é muito bom de levantar, ele é muito bom para financiar as bandeiras da luta. Tá entendendo? Ele financia as bandeiras da luta. Mas ele não está financiando aquelas bandeiras da luta para você derrubar ele mesmo. Se ele está financiando, é porque você sabe que ele está financiando as próprias bases, alicerces da casa que ele não quer que ninguém derruba. Entendeu? É foda, mas é isso daí. Então, com o povo negro, é isso. Essa impotência que a gente vê, passa ano, entra ano, não tem um progresso. Olha a China. Olha a China, cara, o que a China fez. A China, quando você vai naqueles canais que você vê as engenharias que eles estão fazendo, o progresso que eles tiveram em poucos anos, entendeu? Vai lá. Eu sei que eles têm muita obra, muita
mão de obra barata, porque são milhões, eu sei disso também. Mas olha para eles, olha para o Japão. O Japão não foi bombardeado naquela época de Hiroshima e Nagasaki, aquelas duas cidades. De lá para cá, olha para o Japão. É uma ilha. Entende? Então não tem desculpa para os países subdesenvolvidos não estar no progresso e não estar agora não tá agora na vanguarda do mundo, não estar aí sendo os primeiros. É porque tem alguém pegando o que é deles. Como sempre foi. Realmente, é verdade, isso que você falou mesmo. Né? Nações como Israel, né, que sofreu com o Holocausto, o Japão, a China, tudo conseguiu se reerguer, e a África de uma maneira absurda, e obviamente a gente sabe que não é uma coisa tão simples assim, né? Tem algo por trás, não consegue se erguer, né? Obviamente que não é toda a África, mas a maior parte dela a gente sabe que está imergida em miséria, né, em pobreza, e não tem lógica plausível você dizer que eles não conseguiram ou não conseguiriam sair dessa situação, sendo que é um povo forte, um povo inteligente pra caramba, né? Tantos inventores tem na África, tantas pessoas renomadas que já saíram dali. E você vê, né? Fiquei sabendo uns tempos atrás agora, que o bilionário lá do X, ele é filho de um cara que explorava, né, minério lá. E a família dele, misericórdia, é assunto para uma outra conversa, para você ver, né? Até os dias de hoje existem pessoas que ainda sugam, né, as riquezas daquele lugar. Se é de maneira apropriada ou não, a gente não vai entrar nesse mérito agora, mas a gente sabe que ainda sim, nos dias de hoje, tem pessoas que ainda sugam demais aquele lugar. Só para exemplificar, né? Que é uma pessoa famosa, uma pessoa grande hoje na mídia, e que teve passado e que se aproveitou das benesses que o lugar deu, né, para a família dele, no contexto geral. Não só para o pai, mas também para o avô. E está aí até hoje. De onde que saiu toda essa riqueza? Né? Obviamente que a sementinha começou lá. Um investimento que começou no começo da carreira dele, mas veio de lá. Veio através do pai, através do avô. Então as pessoas conseguem tirar riqueza de lá, mas o próprio povo às vezes não consegue. É uma realidade triste. Mano, eu vou ter que desligar agora. Vou estar em uma outra correria aqui, eu não vou conseguir falar com você pelo tempo. Depois a gente volta a conversar mais, fazer mais um papo, beleza? É isso aí. Tamo junto, grande abraço aí pra família. A gente vai se falando. Nós, irmão. Beleza, nego. Pois aí, com certeza a gente vai continuar esse papo do desconhecido. A gente vai continuar esse papo com certeza. Beleza? Um abração aí também para toda a família. Vamos continuar aí. Um abração. Valeu.